CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. A voz dela é linda. Muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal da CEIP aqui através do YouTube e do nosso site. É com muita alegria que estamos de volta aqui, 7h32, para mais uma live da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, hoje, dia 9 de dezembro do ano de 2020, encerrando aí o ano com mais algumas lives nossas e surpresas para o dia 24 e no dia 29 também, que logo estaremos anunciando para vocês. Para começar a nossa reunião pública, eu sempre lembro a vocês que coloquem um copinho de água ou uma garrafinha de água para que seja fluidificada durante esse processo, que vai mudar as nossas vibrações quando a gente para, quando a gente acessa o presente, quando a gente vive esse momento integralmente, para que as nossas vibrações dentro de nossas casas, vocês aí na casa de vocês, eu aqui direto da Ilha de Paquetá, onde fica a sede da CEIP, possamos então, com as nossas vibrações, alterar as moléculas da água e que elas possam nos ser útil para a nossa saúde física e mental. Então, agora, como de costume, vou convidar a Nízia Maria para fazer a abertura com uma música em sua casa, no seu teclado. Boa noite, Nízia. Boa noite, Selma. Tudo bem, minha filha? Tudo bom, querida? Então, vamos lá. Vamos lá? S1, José Carlos Freixó. Agora vai. Vamos lá. Olha, tem tudo isso, né? Aconteceu imprevisto.
Linda música, obrigada, Nízia, muito obrigada. Então, agora vamos para a página de abertura. A página é do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 17, Em Verdade. Para vocês acompanharem aí comigo. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. Os simples não criticam o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao bem, ao mundo, né? De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então, sempre que a gente quer ver como devemos nos comportar, tentamos procurar onde nós nos encaixamos, e através desses moldes que André Luiz passou através de Chico Xavier, a gente pode usar como guia. Esse livro Fonte Viva, esse livro Agenda Cristã, é um livro que eu recomendo a todos vocês, quem puder adquirir, tem esse tamanho assim de bolso, Agenda Cristã, é um livro de cabeceira, que a gente pode ler todo dia uma página, e quando terminar, retornar ela, deixar ela ali do lado da cabeceira, para que a gente possa dormir com essas palavras, com essas instruções lúcidas, tão claras e tão salutares para o nosso espírito, para que a gente possa ter uma boa noite de sono e uma reflexão sobre esses ensinamentos. Vamos fazer a nossa prece agora, então, levar nossos pensamentos a Jesus, que é o nosso mestre querido, está conosco o tempo todo, que não desiste de nós, que nos socorre, que não depende do nosso amor para continuar atuando sobre nós, mas que desperta em nós o amor que temos dentro de nós, que faz parte do Criador, acorda em nós para que percebamos, através do nosso irmão, esse amor. E um dia, quando esse amor for bem amplo, que ele possa alcançar o nosso Pai plenamente, assim como Jesus fazia sua conexão perfeita com o nosso Criador. Um dia também chegaremos lá, mas só obteremos êxito quando aprendermos a exercitar esse amor com o nosso próximo. E só conseguiremos amar o nosso próximo quando compreendermos que todo mundo dá o máximo de si e que todos fazem o que podem dentro do seu grau de evolução. Obrigada, Jesus, porque já começamos a dar os nossos primeiros passos, tentando compreender o nosso irmão, para, através dessa compreensão, deixar brotar o amor e o sentimento que sentimos pelo nosso próximo, e que o nosso amor, então, exceda a corrente sanguínea, que não seja só pelos familiares, mas pelos amigos, até que um dia transborde esse amor
e transbordando tanto, consigamos amar até o estranho que encontramos na rua. Obrigada, Jesus, por nos mostrar o caminho que devemos seguir para crescermos. Graças a Deus, que possamos, então, através da doutrina espírita, galgar esse crescimento, como a natureza não dá saltos, né? Nós vamos fazer isso de uma forma gradativa, nos perdoando, nos aceitando, com a nossa, muitas vezes, incapacidade de tolerar, de aceitar, mas que a gente hoje já exercita muito mais a nossa paciência, horas com ela, horas sem elas, até que o dia chegue em que ela consiga prevalecer no nosso comportamento. Então, devagarinho a gente chega lá. Isso é que é importante. Hoje temos, então, para fazer o Livro dos Espíritos, que é nosso segmento às quartas-feiras, às 19h30, com o tema Formação dos Mundos, capítulo 37 até o 42, uma pessoa que ainda não teve aqui na CEIP, que não teve ao vivo aqui em Paquetá, mas que, se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, teremos o prazer de recebê-la em nossa casa espírita, hoje aqui conosco, de forma online, nessa live ao vivo, Sônia Rocha. Eu convido, então, a Sônia Rocha para darmos início ao nosso estudo. Boa noite, Sônia. Boa noite, querida. Boa noite a todos os amigos que nos assistem pela internet. A esses queridos, você aqui conosco. Muito obrigada. Boa noite também a esses queridos que trabalham incansavelmente para que possamos estar aqui, né, de forma virtual, todos os dias, através do esforço conjunto de todos os trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá, com a irmã da Casa de Eurípides Barçanufo, em Jacarepaguá, a qual pertenço, agradecendo a nossa dirigente querida, que conheci hoje com muito prazer, Selma Coutro, agradecendo ao meu estimado amigo Ricardo Guimarães, que me fez o convite, me deu essa oportunidade de trabalho nessa noite, e que só faz com que nós nos sintamos muito felizes, né, por podermos, através do trabalho, também progredir na nossa jornada evolutiva, porque quando fazemos um estudo, o primeiro a aprender é aquele que vai falar. E eu estou muito feliz pela oportunidade, muito grata de estar aqui nessa noite. O nosso tema é um tema que eu conversei com o Ricardo, falei, nossa, Ricardo, é um tema bastante complexo, né? Falar sobre a formação dos mundos, a criação, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, e falar das lições que vêm do número 37 até a 42. Então, se nós lermos, né, no livro, são poucas as informações, pouquinhas, né? Nossa, que coisa, tão fácil estudar isso, mas falar sobre isso exige da pessoa que vai dividir o estudo, né, uma série de pesquisas para que nós mesmas possamos entender aquilo que nós vamos falar. E não é fácil, não. Espero que vocês tenham paciência comigo, colaborem, e que nós possamos ter uma noite muito agradável de estudo e que possamos sair mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Então, vou pedir ao meu amigo Ricardo para passar o primeiro slide, por favor, que é o nosso tema de hoje, Formação dos Mundos, né? Lição 37 a 42, e esse enorme prazer de eu estar na Casa Espírita Ilha de Paquetá neste dia 9 de dezembro. Nós vamos falar sobre o universo, o que existe no universo. Continuando. O planeta Terra no universo. Como é que é o planeta? Qual é o papel do planeta, né, nesse universo? Vamos falar da nossa casa. Quem não conhece essa figura maravilhosa, nosso lar? Nossa casa, um planeta ainda de provas e expiações, onde Deus, por sua misericórdia infinita,
nos permite essa jornada reencarnatória para prosseguirmos na nossa evolução. Esse é o nosso planeta tão lindo, né? Nossa casa, um dos orbes existentes nessa infinidade que chamamos de universo. E, partindo daí, nós vamos começar, né, a falar, de um modo geral, como compreender esse processo de formação dos mundos, né? É uma coisa complexa, porque nós sequer compreendemos a formação da nossa matéria, nós não compreendemos a formação daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, e somos atrevidos ao ponto de querer falar sobre a formação dos mundos. Mas, na nossa pequenez, nós vamos falar de mansinho, um pouquinho, aquilo que nós conseguimos coletar através do nosso estudo. A formação dos mundos, ela ocorre por um ato de vontade de Deus. Nenhum espírita pode falar ao contrário, né? Na condição de co-criadores, inteligências superiores e em estreita comunhão com Deus, os espíritos condensam o fluido cósmico universal, dando origem aos diversos mundos que povoam o universo, né? Essa energia disseminada pelo universo, ela se aglomera, não é pelo acaso. Alguém duvida que o acaso não existe? O acaso não existe. Os fluidos cósmicos são dominados pelos engenheiros siderais. Sim. Nós temos engenheiros siderais que trabalham, né, no seu éter, fazendo com que esse princípio, que é um campo de força, se concentre por atração magnética, de modo a formar aglomeração de acordo com a vontade espiritual. Tudo isso feito por determinação de Deus. Nada se faz ou se forma sem que Deus determine, sem a sua participação engenhosa e justa. Essa é a primeira explicação da formação de um processo dos mundos. Então, o que estará sendo analisado neste momento, ele virá dando uma visão de como os espíritos tratavam na época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, né? Então, ele dizia lá: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Mas homem algum, presta atenção, isso é muito importante, homem algum é capaz de alcançar a grandeza da vida universal. Deus fez tudo em harmonia por ter em evidência o atributo do amor. Aquilo que a nossa irmã Selma falou na prece e também na mensagem inicial. O amor é a mola propulsora do mundo. Nada acontece sem amor. E a grande lei de formação dos mundos foi a vontade amorosa de Deus, nosso Pai. Então, iniciando agora a questão 37, né? Não, vamos lá. Primeiro, ficou pequeno, né? Aí. Então, a 37 está lá no Livro dos Espíritos assim: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade, como Deus? Ora, o universo foi criado ou ele já existia como Deus? Então, vem a resposta dos espíritos. Aliás, essa pergunta que Kardec fez foi bastante interessante, porque ele foi direto na essência, né? Ele quis mostrar que o universo... Qual é a explicação do universo? Ele já estava lá, aí Deus chegou e colocou os mundos, né? Então, nós estamos indo contra aquilo que nós entendemos, que Deus é o Criador, né? Então, Deus é uma causa invisível, mas ele é real. E como é que nós constatamos
a existência de Deus? Nós constatamos a existência de Deus pela visão daquela criação que nós podemos ver. Tudo que nós vemos é a criação de Deus. Então, ele responde, os espíritos respondem, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, nesse caso aqui, nós estamos seguindo o que o livro dos Espíritos nos fala, através da resposta dos Espíritos, e aquilo que Kardec, muito inteligentemente, né, naquela época, ele já pensava além das coisas comuns, né? E hoje a própria ciência nos diz que não falamos do universo. Não existe um universo, e sim um multiverso. Foi necessário que uma inteligência suprema estivesse à frente e acima de tudo isso. Então, uma inteligência suprema, né, está acima daquilo que nós sequer conseguimos ainda compreender. E a pergunta 38. Como criou Deus o universo? E os espíritos respondem, para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, se queremos saber como Deus criou o universo, teremos que estudar primeiro a existência da própria criação. E enquanto isso não ocorre, devemos nos contentar com a inspiração de Moisés, que vigora até o presente momento, que está em Gênesis. Disse Deus, faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas o Espírito Miranês, no livro Filosofia Espírita, livro 1 e 2, ele fala o seguinte, é muita pretensão dos homens querer compreender os detalhes do modo que usou a divindade para que tudo surgisse na extensão infinita da vida. Então, olha só, como o homem é pretensioso, querendo detalhes de como a divindade criou o universo. De um modo geral, como compreender o processo de formação dos mundos? Gente, sendo a vontade de Deus a mola propulsora para a criação do universo, como podemos nos situar nesse contexto com a nossa vontade na condição de partícipes no processo da cocriação? Né? A vontade de Deus é a mola propulsora para a criação do universo. As inteligências purificadas, que são aqueles engenheiros, né, que nós conversamos no começo, os engenheiros siderais, já compreendem as leis divinas. Eles participam de uma cocriação maior, manejando o fluido cósmico na construção dos astros, dos planetas. E, finalmente, no nível em que nos situamos, participamos de uma cocriação menor, formando o nosso próprio corpo e o ambiente psíquico que nos rodeia, seja ele iluminado ou purgatorial. Até aí, nós já vimos que somos todos copartícipes da criação. Então, a pergunta 38, como Deus criou o universo, então está lá, pela sua vontade. É isso que os espíritos falam. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Na pergunta 39, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E os espíritos nos respondem, tudo o que se pode dizer e que podeis compreender
é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Tudo que se pode dizer, ou seja, nós não temos compreensão além disso. Então, o que eles podem dizer até hoje é que se forma pela condensação da matéria espalhada no espaço. Mas quem colocou essa matéria espalhada no espaço? Ela apareceu do nada? Então, a razão nos leva, né, a entender que existe um Criador de tudo. E a pergunta número 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em vias de formação? Quantas perguntas complexas, né? Que nós queremos entender e ainda até hoje não conseguimos. Os espíritos nos respondem. Isso está certo, tá? Porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Então, a gente entende que o universo abrange a infinidade. Tudo que nós vemos está abrangido na nossa na infinidade dos mundos. Os mundos são ambientes onde os espíritos vivem. Eles são formados com matérias apropriadas para a vida que nele habita. Cada mundo tem uma formação apropriada para receber os espíritos com a matéria própria para aquele tipo de mundo. Nós aqui, por exemplo, no planeta Terra, nós precisamos dessa matéria, uma matéria densa, uma matéria pesada, que encarcera o nosso espírito, né? Tanto é que quando nós desencarnamos, nosso espírito se torna livre. Então, o planeta Terra ele é apropriado para receber espíritos menos evoluídos, como nós, que precisam de uma matéria mais bruta. Os espíritos mais evoluídos, eles têm uma matéria mais etérea. Então, os planetas onde eles vivem também terão uma formação menos densa do que a Terra. A matéria, o que é a matéria? A matéria é a densificação daquilo que nós chamamos de matéria escura, daquilo que a cosmologia diz, tornando-se cada vez mais sólida, até o ponto de se tornar visível, tangível e modelar-se por força da gravidade pelas outras forças que existem no universo. Aí vem a outra pergunta. Olha só, a matéria é sólida até o ponto de se tornar visível, tangível e modelar-se por força da gravidade e pelas outras forças que existem no universo. Pergunta-se, quem criou essas forças que estão no universo para tornar a matéria visível, tangível e sólida? Então, a própria razão nos diz que existe um ser superior e que é Deus. A pergunta 41, ela vem dizendo: o mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim, respondem os espíritos. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, os mundos, eles são criados, eles são extintos e são recriados novamente para receber os seres vivos, tendo esses seres vivos matérias mais densas ou matérias mais etéreas, de acordo com a evolução em que os espíritos que ali irão encarnar estejam. Na época de Kardec, já se dizia que seriam mundos em via de formação. Diziam também que eram sinais dos deuses, né? Quando eles viam uma estrela cadente, eles prediziam guerras, doenças, tragédias.
Então, nesta pergunta, os espíritos se opõem ao misticismo que se atribuía aos cometas nos tempos antigos. Quando a gente via essa decomposição de um planeta ou de um cometa, eles achavam que era prenúncio de alguma coisa ruim ou, dependendo do caso, de alguma coisa boa. Então, de um modo geral, a renovação dos mundos ele ocorre de forma física. A renovação dos mundos, ela ocorre por meio de mudanças geológicas, climáticas, ou mesmo pela interferência dos próprios seres vivos. E como nós interferimos, né, no mundo. Está aí todas as provas climáticas, são furacões, são tufões, são vulcões, tudo isso sofrendo grande influência do ser humano, do homem, que está mexendo no meio ambiente. Ou também nós interferimos nessa renovação do mundo de forma moral, que é o nosso objetivo, pela transformação comportamental. A nossa transformação é que vai formar aquela mudança, né, no mundo que nós precisamos. Por enquanto, somos ainda um mundo de provas e expiações, caminhando, graças a Deus, a passos largos, para o mundo de regeneração. Então, o planeta terrestre, o orbe terrestre, ele nasceu do desprendimento central de uma nebulosa solar. Quando eu falei com o nosso querido Ricardo, nossa, esse tema ele é complexo demais, precisaria de muito tempo para se falar, e que eu fiz um resumo sucinto para poder explicar mais ou menos. Então, a gente chegou aqui nos nossos estudos à conclusão de que o planeta terrestre nasceu do desprendimento de parte do núcleo central da nebulosa solar, sob o comando de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um dos membros divinos e o governador espiritual da Terra. Parte da massa incandescente foi retirada para a formação da Lua. Com o resfriamento da matéria incandescente do orbe terrestre, surgiu a diferenciação da matéria ponderável, como o hidrogênio e outros. Essa explicação eu tirei do livro A Caminho da Luz. E quanto à formação dos mundos, a gente ainda tem outra coisa para colocar. Muito simples, ela ocorre por um ato da vontade de Deus. Ocorre na matéria cósmica primitiva, onde se encontram os elementos e as forças universais para a formação dos mundos. Os mundos são formados pela condensação da matéria disseminada no espaço. Também está lá no livro dos Espíritos, questões 38 e 39. Então, partindo para a questão 42, podemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, falam os espíritos, porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Olha que resposta maravilhosa. Podemos conhecer a duração da formação. Quanto tempo durou a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo. E os espíritos respondem: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos desta formação. Então, o homem deve ficar quietinho, porque nós ainda não temos condição de conhecer de responder a essa pergunta. Mas essa formação dos mundos e da Terra, ela tem sido sempre objeto da curiosidade humana. Sempre o homem quis saber. É um assunto envolvente, é um assunto instigante,
porque trata da nossa própria origem, da nossa trajetória. Ele nos induz a refletir acerca da nossa pequenez ante as grandiosas e perfeitas leis que regem o micro e o macrocosmo. Então, é inerente ao ser humano essa curiosidade, nós queremos saber tudo, né? Agora, o que é o universo? Até então, nós falamos de ciência, tá? Até então, os espíritos responderam da maneira que nós poderíamos entender e colocamos algumas coisas do estudo científico, comprovado pela ciência. Agora, o que é o universo na visão espírita? É o próximo slide. É outro. O próximo. Isso. O que é o universo na visão espírita? O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e também do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, na visão espírita, a explicação é simples. Não tem como a gente querer outra explicação. É uma infinidade dos mundos, ou nós temos a pretensão de sermos o único mundo. O resto é estrelinha que de noite brilha lá no céu para alegrar a noite dos namorados. Não é bem assim, né? Ele compreende, são inúmeros, infinitos mundos, né? Onde existem infinitos espíritos vivendo. Não sabemos, porque não temos compreensão ainda, que forma de vida existe, mas sabemos que existe a vida e que existem seres animados e que existem também seres inanimados. Allan Kardec, próximo slide. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 38, ele fala o seguinte: para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa é a resposta do poder dos espíritos superiores. O poder da vontade. O que é o poder da vontade? É a faculdade soberana da alma. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados. Nos mundos mais adiantados, o ser humano, que já tem aprendido a querer, impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses, que vão até o prodígio. Está lá em Leon Denis, no livro Depois da Morte. Agora eu gostaria de pedir ao meu amigo Ricardo para passar, é um videozinho de 1 minutinho só, que nós vamos ver o seguinte: a visão da ciência sobre a criação do universo. Pode passar, Ricardo, por favor. Tudo começou. Questões sobre a origem do universo têm acompanhado por toda a história. Uma história que durante muito tempo está cronologicamente ligada à própria existência da Terra, mas que hoje se sabe ser muito mais antiga. Enquanto a história humana estava na escala dos milhares de anos, cerca de 4,5 bilhões de anos. O universo é 3 vezes mais velho. O Big Bang é hoje o modelo cosmológico mais aceito para a origem do universo. Há quase 14 milhões de anos, uma grande explosão estágio de densidade, temperaturas singulares, altíssimas, início à formação e evolução de todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. Foi o começo de tudo o que compõe o universo. Muito bem. Então, nós chamamos a atenção para 2 aspectos desse vídeo, né? Primeiro, o homem mediu o tempo.
O universo foi criado em 14 milhões de anos. Como é que ele sabe? Baseado em quê? A ciência afirma tão rigorosamente essa data, né? Outro fato a destacar: Big Bang, né? É um erro comum pensar que o Big Bang é uma teoria sobre as origens cósmicas. Não é verdade. Não nos diz nada sobre o que foi que explodiu. O Big Bang explodiu, formou os mundos. Mas o que explodiu? Qual é a resposta? Não nos diz nada sobre o que explodiu. Por que explodiu? Como explodiu? Nem, francamente, se realmente chegou a haver uma explosão. E isso aí está no livro Tecido do Cosmo, capítulo 10, página 317, do Brian Greene. Essa descrição da ciência, dos céus e dos estudos das constelações, suas denominações, distribuições na esfera celeste, isso tudo é aquilo que nós falamos mais lá no início. É a vontade do homem de responder às perguntas, de ter as respostas para as perguntas daquilo que ele não compreende. Como é que o Big Bang explodiu? Né? Quem formou o Big Bang? O que tinha nessa matéria? Se houve a explosão do Big Bang, alguém, ou algo, ou o Criador, criou a matéria para que ela explodisse. Então, havia algo antes da explosão do Big Bang. Está dando para entender? Não aconteceu simplesmente, puf, explodiu o universo e apareceu vários planetas, a Terra, o Sol, a luz. Não. Havia uma matéria, havia um fluido, havia alguma coisa incompreensível para o homem, tá? Que pode ter sido, sim, explodido, mas já havia antes da explosão. Então, não foi a explosão do Big Bang que formou o universo. Esse fenômeno, tá? À luz da doutrina espírita, é o próximo vídeo. Linha do tempo cósmica. É um erro comum pensar que o Big Bang é uma teoria sobre as origens cósmicas. Isso aí eu já falei. Pode passar, Ricardo, por favor. Esse fenômeno, à luz da doutrina espírita, vamos ver como é que funciona. Revestido das leis do universo e da impulsão inicial inerente à sua formação, a matéria cósmica primitiva fez que, sucessivamente, nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. É o que nos diz no seu capítulo 6, Allan Kardec, quando escreveu a Gênese. A Gênese é um livro bastante complexo, é um livro de estudo profundo mesmo, e ela trata desse assunto falando isso, que é um amontoado de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios, se modificaram ao infinito, quer dizer, não tem medida, para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Tudo isso vindo a corroborar que já existia uma vontade antes da explosão do Big Bang. Já havia leis da natureza de aglomeração, lei da atração, lei da destruição, que foi quando explodiu. Então, essas leis foram criadas por Deus, o Criador de todas as coisas. No próximo slide, nós vamos ver
a formação dos mundos, né? Falando o seguinte: os centros primitivos de matéria cósmica condensada, submetidos às leis universais do movimento, deram origem às aglomerações de matéria mais adensadas. Outras, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou de novo se dividiram em outros centros secundários, umas menos disseminadas no espaço e mais ricas em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Continuação de Gênesis, capítulo 6, item 15. Então, esses centros primitivos de matéria cósmica condensada foram submetidas às leis universais do movimento. Mais uma prova de que alguém, algo, acima de tudo e de todos, criou as leis de aglomeração. E criou as leis de densidade, as leis de extensão, a lei de divisão, e criou todos, desde logo, tá? Com forças e princípios particulares, cada um tendo a sua formação adequada ao tipo de vida que Deus, o Criador de todas as coisas, queria que fosse criado, para colocar nesses orbes os seus filhos, nós, os espíritos em evolução. E orbes muito mais desenvolvidos, onde vivem os espíritos já bem purificados, outros espíritos puros, enfim, vários orbes nesse universo habitados pela vontade única e exclusiva de Deus, que não há explicação. Nós só atingiremos a explicação para tentarmos conhecer um pouquinho essa vontade de Deus quando nós estivermos vivendo constantemente a lei do amor. Porque todas as leituras, todos os estudos que fazemos nos diz que nós só cresceremos, nós só estaremos no estado de pureza quando tivermos dentro de nós absolutamente compreendidas a lei maior do universo, que é a lei do amor. Através da lei do amor, Deus criou os mundos, Deus criou o universo, Deus formou os mundos, colocou-nos para habitar esse mundo e desenvolver nossas potencialidades, né? No próximo slide, nós vamos ver exclusivamente a formação da Terra, né? Os planetas, em geral, são formados de massas de matéria condensada. Novamente, matéria condensada. Porém, ainda não solidificadas, destacadas da massa central solar pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal. Nosso planeta é uma esfera. A maioria dos planetas que nós conhecemos são esferas. E são mais ou menos elípticas, conforme o grau de fluidez que conservaram. Continuando na Gênesis, capítulo 6, item 23. E segundo Emmanuel, o orbe terrestre, ele resultou da parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar sob a direção de Jesus, seu governador espiritual, e de seus prepostos divinos em regime de cocriação com Deus, parte tirada do livro Caminho da Luz. Olha só, nós surgimos de uma forma, de uma parte de uma matéria incandescente que se desprendeu de uma nebulosa solar, mas ela se desprendeu sem querer, por acaso? Não. Olha o que fala aqui. Sob a direção de Jesus. Então, Jesus já veio, né,
no início da criação da Terra, porque ele já estava designado por Deus para ser o nosso governador espiritual. E Jesus não veio sozinho, né? Nós sabemos que ele veio com seus prepostos divinos, que são os co-criadores de Deus. Então, é um assunto de introdução do Livro dos Espíritos, é um assunto complexo. Eu espero que eu não esteja trazendo mais dúvidas do que esclarecimento. Eu também precisei estudar muito para conseguir fechar esse raciocínio, né? E no próximo slide, quando a gente vai fechando o nosso estudo, nós vamos concluindo que, né, aí vem as conclusões nossas, dos seres humanos, né? Que as inteligências purificadas, que já compreendem as leis divinas, participam de uma cocriação. Quem são essas inteligências? Já falamos lá. Aqueles engenheiros siderais, aqueles espíritos evoluidíssimos que trabalharam sob as ordens de Deus para planejar esse universo do qual faz parte o nosso planeta Terra. Então, as inteligências purificadas, que já compreendem as leis divinas, participam de uma cocriação maior, manejando o fluido cósmico na construção dos astros, dos planetas, etc. E, finalmente, no nível em que nos situamos, participamos de uma cocriação menor, formando o nosso próprio corpo e o ambiente psíquico que nos rodeia, seja ele iluminado ou purgatorial. Eu gostaria de falar desse ambiente psíquico que nos rodeia. Nós formamos o ambiente ao nosso redor. Vai depender de qual é a sintonia que nós estejamos, né? Nós podemos estar sintonizados com coisas boas, criativas, dentro das leis divinas, e aí nós vamos formar um ambiente psíquico iluminado. Mas se eu estou naquela sintonia, os pensamentos que não nos trazem progresso, pelo contrário, nos prendem na dor, nós vamos formar um ambiente purgatorial, onde os sofrimentos são mais fortes, são mais tristes, né? Onde nós padecemos mais e onde nós cumprimos as nossas provas e nossas expiações. Agora, uma coisa é certa: homem algum é capaz de alcançar e mesmo de sentir o que é a grandeza universal. Está escrito no livro do Espírito Miranês. Homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. No próximo slide, de um modo geral, como ocorre essa renovação dos mundos? A gente está fechando as conclusões de tudo aquilo que a gente falou desde o começo. Então, de um modo geral, os mundos se renovam de forma física, por meio de mudanças geológicas, climáticas, ou mesmo pela interferência dos próprios seres vivos, ou de forma moral, pela transformação comportamental de seus habitantes. Está nas respostas das questões que nós estudamos até agora. O orbe terrestre nasceu do desprendimento de parte do núcleo central, está no próximo slide. Sob o comando de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um dos membros divinos e o governador espiritual da Terra. Então, veja bem, o orbe terrestre nasceu do desprendimento de parte do núcleo central da nebulosa solar, sob o comando de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, Deus, do qual Jesus é um dos membros divinos e o governador espiritual da Terra.
parte da massa incandescente foi retirada para a formação da Lua. E com o resfriamento das matérias incandescentes do orbe terrestre, surgiu a diferenciação da matéria ponderável, como o hidrogênio e outros. A fonte dessa pesquisa foi lá A Caminho da Luz. Então, nós já sabemos que... Passa o próximo slide, por favor. O outro. O próximo. Isso. Advertências de Kardec. Olha o que Kardec nos diz. Estudai, comparai, aprofundai. O conhecimento só a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade se tudo interpretais segundo vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Gente, quando eu li isso, eu fiquei encantada. Ele nos adverte, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 27. Estudai, comparai e aprofundai. Daí eu vou formar convicção. Eu vou estar me preparando para compreender as coisas que não me são permitidas ainda serem ditas, mas eu vou começar a me preparar para receber essas informações. O conhecimento só se obtém a esse preço, ou seja, estudando, comparando e aprofundando. E ele ainda vai mais forte no nosso ego humano, né, de achar que sabemos tudo. Como quereríeis chegar à verdade se tudo interpretais segundo vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias, né? A gente vê aí cientistas, né, brigando para receber o prêmio Nobel. Eles são incapazes de unir as ideias para chegar à solução de uma questão. Eles querem resolver o problema sozinhos, para que o mérito recaia somente sobre ele. Nós ainda somos espíritos tão imperfeitos, né, que nós não sabemos dividir com amor as informações que nós recebemos, que nós temos condição de classificar, temos condições de estudar, temos condições de comparar, temos condições de aprofundar. Por que não dividirmos essas condições com o nosso próximo? É aí que entra. Quando compreendermos a lei do amor e a exercitarmos verdadeiramente, sem querer para si somente o mérito das coisas que nos são dadas a conhecer, então nós estaremos nos preparando para saber mais sobre como formação do universo, como se formou o planeta, como é formado o vácuo, o que tem dentro do buraco negro. Nós ainda não conseguimos compreender a nós mesmos. Como é que nós queremos compreender uma coisa incompreensível? Porque ela vem da divindade, ela vem da vontade, ela vem do cumprimento das leis que o próprio Criador estabeleceu. Então, no próximo slide, vem dizendo o seguinte: o estudo, ele é necessário em qualquer mistério. Você tem que estudar. Você não consegue conhecimento se não estudar. E o estudo, ele é impostergável para o aprimoramento humano. Você não pode deixar para depois. Você tem que começar ontem. Começar a estudar, começar a aprofundar, começar a exemplificar o estudo que você está aprimorando. O estudo também é valioso para a maior integração do indivíduo nos objetivos a que se vincula. Foi o que eu falei dos cientistas. Nós temos aí, trazendo para o ponto, para a atualidade, né, 5, 6 laboratórios trabalhando na descoberta da vacina contra o Covid-19.
Por que esses cientistas não se integram? Porque eles têm aqui, como diz, são objetivos vinculantes. Todos eles têm o mesmo objetivo. Por que um não fala para o outro o que descobriu e associa ao que o outro descobriu? E assim chegaria mais rápido às soluções, às descobertas, e trazendo para o nosso momento atual a produção dessa vacina tão necessária para a nossa tranquilidade, para a nossa vida. Então, o estudo ele se torna indispensável para a iluminação interior. A pessoa que não estuda, ela não tem luz, ela tem aquilo latente, mas ela não sabe o que é, ela não sabe passar para o seu próximo. Quando você atinge a iluminação interior, você divide isso com todos os seus irmãos, você não guarda para si. Então, o estudo, né? Seja do livro, seja da vida, seja de uma lei, seja lá do que for. As leis divinas, por exemplo, vamos estudar as leis, né? Esse estudo vai fazer com que nós atinjamos a nossa própria iluminação. E com isso nós vamos ter diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. Libertação íntima, vamos falar aqui daquele famoso livre-arbítrio, né? Eu preciso ter o meu livre-arbítrio para escolher uma diretriz que me dê segurança para seguir. Porque essa segurança que eu vou adquirir é o veículo da minha libertação. É quando eu vou deixar de ser eu para ser nós. Ninguém poderá vincular-se à doutrina sem conhecer as razões preponderantes da existência espiritual. Como é que eu posso me vincular à doutrina se eu não entendo nada de existência espiritual? Eu não acredito nos espíritos, eu acho que espírito ele não existe. Só que aí eu estou esquecendo que eu sou um espírito encarnado e que existem os espíritos desencarnados. Eu acho engraçado, algumas pessoas falam assim, porque os espíritos são engraçados, eles são sofredores, os espíritos, né? Quando na realidade nós deveríamos dizer, nós espíritos somos isso ou aquilo. Então, não podemos esquecer que nós somos os espíritos, não são eles espíritos, somos nós espíritos. Então, essa liçãozinha é de Joana de Ângeles, que diz: o estudo é necessário em qualquer mistério, impostergável para o aprimoramento humano, valioso para a integração do indivíduo nos objetivos a que se vincula, indispensável para a iluminação interior, diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. Ninguém poderá vincular-se à doutrina sem conhecer as razões preponderantes da existência espiritual. Joana de Ângeles. E no próximo slide, nós temos aqui a figura querida do nosso governador, né? Jesus, o governador espiritual do orbe terrestre, né? E temos a dizer dessa figura que nos traz essa paz, essa tranquilidade, esse desejo de evoluir, esse desejo de ser merecedor desse amor incomensurável que Jesus nos dedica, né? Então, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Olha só. Aqui na Terra, o máximo de perfeição moral que nós podemos atingir é sermos parecidos com Jesus, né? Ele constitui o tipo de perfeição moral, porque é a única que nós conhecemos. Nós não conhecemos outra, porque ainda somos muito imperfeitos. E Jesus,
ele saiu lá do seu mundo de espíritos puríssimos, né, para vir governar esse planeta onde nós cometemos tantos erros, onde fazemos tantas bobagens, onde ainda matamos, onde ainda temos ódio, paixões violentas. E Jesus a tudo nos perdoou. E ainda mais, sou sabedor dos martírios a que seria submetido, ele ainda nos prometeu que nos mandaria a boa nova para nos consolar e para nos instruir. E aqui estamos falando em uma das obras, né, da Boa Nova, o Livro dos Espíritos. Jesus nos mandou a Boa Nova para que compreendêssemos aquilo que, na época que ele esteve aqui na Terra, nós ainda não estávamos prontos para entender. Tanto é que ele conversava em parábolas, porque se ele falasse alguma dessas frases aqui que nós repetimos nesse estudo, iam prendê-lo como louco. Ele é doido varrido, ele é doido. Então ele tinha que contar historinha para que nós, espíritos daquela época, pudéssemos compreender as mensagens que ele nos trazia. Então esse é o nosso modelo e guia da perfeição moral, aquele modelo que devemos todos aspirar, chegar um dia, né? E, terminando aqui, o próximo slide, nós temos a palavra Deus, né? Deus. Ser supremo. Deus resume tudo. Deus é causa, Deus é efeito, Deus é vontade, Deus é criação, Deus é a nossa vida. Deus é o nosso Criador. O Espírito Milanês também, que eu gosto muito de estudar o livro pelo médium João Nunes Maia, ele nos diz o seguinte sobre essa figura que eu coloquei aqui, né? A suprema inteligência, o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos o que era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo que nos é colocado no caminho. Daí porque devemos dar graças por tudo que nos é colocado no caminho, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe por que precisamos passar por determinadas situações. Deus sabe por que estamos encarnados, enfrentando essa pandemia. Porque de tempos em tempos, algo acontece na humanidade em que milhares, às vezes milhões de seres desencarnam, vitimados daquela fase que está se passando no planeta. E nós estamos passando, estamos encarnados aqui diante dessa pandemia do Covid-19, porque precisamos, ou talvez porque pedimos. Como nós agiríamos diante de uma pandemia? Eu me trancaria dentro da minha casa, recebendo o mês que entra no banco, encheria minha geladeira de alimento, meus armários de alimento, e o meu próximo que não tem o salário? Eu não posso sair de casa para ir para a casa espírita, fazer com que os necessitados, os auxiliados, né, os assistidos, recebam aquilo da sua necessidade? Então, Deus é isso. Deus é amor. Deus quer que nós vivamos a essência do amor, porque somente através do amor nós aprenderemos a nos conhecer e a conhecer o mundo que vivemos e a conhecer o que somos, para onde vamos, o que seremos, qual o nosso caminho. Então, meus amigos, eu espero não ter sido muito, como vou dizer, as palavras muito difíceis, mas não há outra forma de explicar esse tipo de tema. É um tema realmente complexo e precisa de muito estudo. Eu mesma vou retornar a esse capítulo, a esse estudo, para entender melhor. E quem sabe, numa próxima ocasião, eu consiga passar o assunto, consiga passar um estudo com mais argumentos,
mais convincente, né, daquilo que aqui eu trouxe nessa noite. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigada, uma boa noite de paz para todos. Sônia, nós que te agradecemos, tá? Eu vou subir a Kátia para ela fazer a prece de encerramento para liberá-la, que ela tem compromissos espirituais logo em seguida, e depois eu volto para continuarmos conversando. Mas foi muito bom mesmo. Kátia, é com você. Eu vou subir a Nízia também, só para ficarmos Boa aqui. noite. É só tirar o som aqui da Nízia, passar você para cá. E é com você, Kátia, fica à vontade. Senhor Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presente em nossa reunião, nosso estudo, que é muito bom, Senhor, aprendermos a cada semana, só nos aprimora. Senhor Jesus, eu quero agradecer, quero pedir também pelos doentes, pelos que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor possa, que a falange do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, possa amparar esses doentes, possa amparar seus familiares, os que estão morrendo, os que estão no estado crítico, que o Senhor possa ampará-los, dar o apoio necessário. E olhar pelos nossos lares, pelas nossas famílias, e olhar pelo nosso planeta, como acabamos de estudar. Que o Senhor possa, Senhor, dar sempre a vossa força, a vossa proteção, Senhor. Muito obrigada por esse estudo de hoje. Ilumine sempre todos nós, ilumine as nossas casas, nossos lares e nosso planeta. E assim, Senhor, eu agradeço, peço por dar por encerrado o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Kátia, muito Boa obrigado, noite. tá? Se você precisar se ausentar, fique à vontade. Sim. Se quiser continuar com a gente. Não, está na hora, está na minha hora, já está apertada. Obrigada, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Nízia. Tchau, Sônia. Tchau, até a próxima. Tchau, boa noite. Até a próxima. Eu tenho duas coisas para falar, né? Primeiro, a formatação dessas palestras, né? Quem está me auxiliando é o Afrânio e o Eduardo. Então, quer dizer, às vezes cai uma questão difícil, como caiu para a Sônia agora, uma questão muito difícil, mas faz parte, infelizmente, tá? E essa formatação tá um colegiado que nós fizemos, então eu estou ali com a supervisão do Eduardo Henrique e do Afrânio Faustino na coerência da formação, tá? Então, é isso. E outra, Valéria que está no chat, você percebeu que a segunda-feira, Sônia, nós fazemos um repeteco, né? Um reprise de uma palestra. E nós tivemos uma palestra da Daniele Bernardino, muito interessante, sobre o tema Jesus. E a nossa querida Valéria teve uma dúvida que a Daniele respondeu a ela no nosso grupo de WhatsApp, tá? Perfeitamente. E hoje você veio complementar, olha só como a espiritualidade é, justamente quando você falou dos espíritos crísticos. Então, Valéria, foi um complemento para você a palestra de hoje, que a Sônia nos trouxe o complemento em cima do livro A Caminho da Luz, como a Daniele também exemplificou sobre o livro A Caminho da Luz. Então, foi muito bom. Então, eu vou agora abrir aqui o microfone da Nízia e vou preparar a Nízia para tocar aqui. Ele veio. Ele veio. Meco, atendendo a pedido.
Nízia, tem a saideira? É outro pedido. Essa é outro pedido. Essa é a visão da nossa ilha, uma visão aérea. Enquanto a Nízia prepara ali a partitura, Linda. é uma visão...
Obrigada, Nízia. Lindo, Nízia, muito bonito mesmo. Bom, deixa eu tirar aqui o som aqui. Deixa eu dar os avisos, né? Sábado próximo agora, nós temos a palestra do Éder Andrade, falando sobre o equilíbrio espiritual obtido pela oração. As pessoas não têm ideia da força da oração. Orar é muito importante. Então, o Éder vai falar sobre o equilíbrio espiritual obtido pela oração. Sábado próximo. Na nossa quarta-feira, que nós temos o nosso repeteco, tá? Nós vamos ter uma palestra, que é um repeteco, o reinado de Jesus, tá? Todo repeteco é sobre Jesus, da nossa querida Denise Duarte. A Denise Duarte nos doou uma palestra sobre o reinado de Jesus. E de hoje a uma semana, quarta-feira que vem, nós teremos, dando complemento ao que a Sônia falou hoje, a formação dos seres vivos com a nossa querida Selma Couto. Então, essa é a programação de imediata. Não esquecendo que no dia 24 de dezembro teremos uma palestra inédita do Eduardo Henrique, gravada, tá? E aonde ele dá uma aula de história, geografia e religião, falando sobre Jesus, tá? A Nízia já me gravou hoje a mensagem dela com uma música sensacional, que eu não vou dizer qual é, e eu estou aguardando alguns vídeos de quem puder me mandar, que no final da palestra do Eduardo, eu vou apresentar os vídeos da gente confraternizando o nosso Natal. Então, eu até brinco, esse ano não tem o show do Roberto Carlos, mas tem a palestra do Eduardo Henrique e os vídeos que vocês vão me mandar para nós nos confraternizarmos virtualmente. Então, entre um panetone e uma rabanada, dá uma olhada no canal da SEIP, tá? Teremos uma palestra fechada também, depois disso eu comento, e para quem gosta das músicas da Nízia, dessa formatação que a Nízia usa nas músicas dela com a letra na tela, nós teremos uma surpresa também ainda esse ano, tá? Então, está em fases finais de organização. Eu e a Nízia estamos nos programando, organizando. Quem gosta de música, nós teremos ainda esse ano um sarau de músicas espíritas, músicas prece. Aguardem. E fechando o ano, nós teremos o Afrânio Faustino, com uma palestra também gravada no dia 30 de dezembro, quarta-feira, dando prosseguimento a esses nossos estudos. Então, foram esses os avisos. Deixa eu abrir aqui o som de todo mundo novamente. Luiz, beijo no coração, até sábado. Sônia, beijo no coração. Beijo para vocês também, muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.